Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com os nossos corações, né? Quero aproveitar e dar uma boa noite também para as pessoas que nesse momento estão nos assistindo através do Facebook, né? E falar que é muito importante que você compartilhe esta mensagem, que você compartilhe deste vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos falar um pouquinho com Deus. Vamos começar a orar ao Senhor neste momento. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja trazendo a presença dEle em nossas vidas, que Ele esteja nos enchendo. Comece a falar com Deus nesse momento. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça pelo dia de hoje. Agradeça pelas muitas vitórias que você teve hoje, pelos muitos livramentos. Livramentos esses que talvez você não tenha nem mesmo percebido o que aconteceu, mas que com certeza o Senhor fez. Comece a orar ao Senhor agora. Comece a orar. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Você que está em casa também, comece a orar ao Senhor. Comece a dizer a Deus o quanto Ele é bom. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos louvar ao Teu nome, queremos Te agradecer, queremos Te honrar, queremos Te exaltar, Deus, porque o Senhor é bom. Deus, nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos diante da Tua presença, meu Deus amado, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Pai. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Quem é Deus assim como o Senhor? E quem é rocha? Quem é rocha como o nosso Deus? Não há outro semelhante a Ti, meu Senhor. Não há outro semelhante a Ti. Não há Deus como Tu, Pai. E nós queremos Te agradecer, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos Te agradecer por este dia de hoje, Pai Santo. Este dia, Pai Santo, que foi tão especial para cada um de nós. Este dia que foi tão importante, Deus amado, para cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelos muitos livramentos que o Senhor nos deu neste dia de hoje, Deus. Livramentos esses que talvez nós nem mesmo tenhamos percebido. Livramentos esses, Pai Santo, que provavelmente, Pai Santo, nós nem mesmo vimos, Pai Santo, o perigo que nos cercava. Mas a Tua palavra nos diz que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor, Ele nos cerca. Os anjos do Senhor, Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele nos livra do mal. Muito obrigado, Pai Santo. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado, Deus amado, por quanto o Senhor mesmo é aquele, Pai Santo, que nos conduz de vitória em vitória. Agora, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a presença do Teu Espírito Santo possa inundar os nossos corações. Enche os nossos corações nesta noite, Deus. E não permita, meu Senhor, não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Deus. Mas que saiamos daqui transformados. Que saiamos daqui, Pai Santo, mudados. Que saiamos daqui, Pai Santo, marcados pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que a palavra, Pai Santo, que será ministrada nesta noite, possa, Pai Santo, verdadeiramente, Pai Santo, cumprir com aquilo, Pai Santo, para o qual ela foi enviada. Deus, o Senhor perguntou a Jeremias, ali no capítulo 1, versículo 12, Deus, o que vês, Jeremias? O que vês? E ele disse, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse a ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tu sempre cumpres, Deus amado, com aquilo que o Senhor nos promete. A Tua palavra, ela jamais volta vazia. A Tua palavra jamais volta para Ti, Pai Santo, sem que cumpra com aquilo para o qual o Senhor determinou. Por isso eu Te peço nesta noite, Deus, que a Tua palavra ache guarida em nossos corações. Que a Tua palavra ache guarida em nossos corações, meu Deus amado. E assim, Pai Santo, que nós possamos perceber, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, batendo a porta dos nossos corações. E que nós possamos abrir a porta, Senhor amado, e Te deixar entrar. Nos dá sensibilidade nesta noite, Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito importante, amados. Podem sentar. É muito importante nós compreendermos como Deus age nas nossas vidas.
A gente passa um dia inteiro e muitas vezes nos esquecemos até mesmo de falarmos com o Senhor. Muitas vezes nós já levantamos atrasados, né, para trabalhar, para estudar, para os nossos afazeres, e nos esquecemos até mesmo de dizer para o papai assim, ó, bom dia. Esquecemos muitas vezes da importância de parar um pouquinho e ler a palavra de Deus. O bispo ele sempre faz questão de dizer aqui que quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. E quando a gente lê a palavra, Deus está falando conosco. E nós precisamos colocar isso em prática em nossas vidas. Precisamos perceber como é importante falarmos com o Senhor no nosso dia a dia. Precisamos entender que Deus ele está ali e Ele está a nos ouvir. Deus ele jamais se afasta do homem. O homem muitas vezes se afasta de Deus, mas Deus ele não se afasta do homem. Ele está exatamente ali naquele mesmo lugar onde você decidiu que não iria mais caminhar com Ele. Eu sempre faço questão de dizer isso, que as nossas vidas, elas são marcadas por escolhas. As nossas vidas são marcadas por escolhas. Somos nós que escolhemos o tipo de vida que queremos ter. As nossas escolhas, elas definem o tipo de pessoa que nós seremos. São as nossas escolhas. Somos nós que escolhemos. E quando nós escolhemos estar diante do Senhor, quando nós escolhemos estar pertinho de Deus, quando nós escolhemos ter intimidade com o Senhor, a nossa vida é outra. A nossa vida muda. Quando nós escolhemos que queremos caminhar com o Senhor, quando nós escolhemos que queremos dar um passo de fé, aí a nossa vida muda. E sobre isso, queridos, eu queria falar com vocês nesta noite. Quando eu fui informado que estaria ministrando hoje, eu disse, Deus, vou falar o quê? E o Senhor me fez lembrar uma palavra que Ele já tinha me dado há algum tempo atrás. Eu coloquei no celular e imediatamente eu fui buscar esta palavra. Eu fui revisar esta palavra. Quando o Senhor ele nos fala sobre a importância de entendermos a diferença entre a fé e a razão. A fé e a razão. Precisamos entender o que é fé e precisamos entender o que é a razão. Mas vamos começar lendo no capítulo de Mateus 14, versículos 24 a 30. Mateus capítulo 14, 24 a 30. Você que está em casa também, se você puder abrir a sua Bíblia, pega aí a sua Bíblia, vá lá no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Abra aí no capítulo 14 de Mateus. Esse texto é um texto muito interessante, porque conta uma experiência ímpar na vida de um homem. Conta a experiência de um homem que ele conhecia muito bem o mar. Ele conhecia muito bem os perigos que ele poderia enfrentar no mar. E ele precisou tomar uma decisão. Ele teve uma atitude de fé. Mas ao mesmo tempo que ele teve uma atitude de fé, a razão também se manifestou na vida dele. Vamos ler, versículo 24 a 30. Diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento
ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. A experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus ali naquele momento, a experiência que Pedro teve com Jesus ali naquele instante, é uma experiência ímpar na vida do homem. A Bíblia nos diz que Jesus, ele depois de ter falado à multidão, ele mandou que os discípulos, eles fossem para o outro lado do mar. Os discípulos entraram no barco e começaram a remar. Isso já era de noitinha. E os discípulos foram remando. Só que a uma certa altura, ali no lago, e segundo contam, o lago de Genezaré, ele não era muito grande, não era uma extensão muito grande, não era nem mesmo um mar, por assim dizer, era um lago mesmo, mas era açoitado pelo mar, tinha encontro com o mar, e se levantou uma tempestade no meio do mar. E quando eles remavam para chegar do outro lado, a tempestade se levantou, e a Bíblia nos diz que os ventos eram muito fortes, de maneira que as ondas cobriam o barco, as ondas entravam no barco deles, e eles estavam ali se esforçando muito, e remando, lutando contra a natureza, contra um evento natural. E enquanto eles lutavam, a Bíblia nos diz que de repente eles olharam e viram que alguma coisa ou alguém vinha andando sobre o mar. E aí eu pergunto, imagine você, está no meio do mar, uma tempestade terrível, tudo escuro, os céus, os relâmpagos cortando de um lado para o outro, as ondas se levantando e cobrindo o mar, e de repente você olha e vê alguém andando sobre o mar, no meio de toda aquela tempestade. Qual seria a sua reação? Que tipo de ação você teria naquele momento? Os discípulos tiveram uma ação que qualquer um de nós teria. Eles tiveram medo, e eles começaram a gritar: é um fantasma. Então, Pedro, quando ele viu aquilo, ele também gritou junto com os discípulos. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, com ondas imensas açoitando o nosso barco, as nossas atitudes serão guiadas por duas coisas. Apenas duas coisas vão guiar a nossa atitude: ou a nossa fé, ou a nossa razão. E naquele momento ali, os discípulos, eles também tiveram que escolher o que é que iria guiar a atitude deles: a fé ou a razão. Ora, a razão diz que é impossível a qualquer ser humano andar sobre o mar. E andar sobre o mar no meio de uma tempestade é duplamente impossível. Mas Jesus estava andando sobre o mar. E quando nós estamos no meio das lutas, no meio das nossas dificuldades, quando nós estamos no meio das nossas crises, nós também temos que fazer uma escolha. Que tipo de atitude nós teremos? Nós teremos uma atitude guiada pela fé, ou teremos uma atitude guiada pela razão? E aí eu fui pesquisar o que é razão. O que é a razão? De acordo com o dicionário Michaelis Online, ele diz assim: olha, razão é a faculdade do ser humano que lhe permite conhecer, julgar e agir de acordo com determinados princípios. Raciocínio. A razão diz que você não pode andar sobre o mar. E isso é algo muito natural. Se qualquer pessoa perguntar para você assim: vem cá, é possível que você consiga caminhar sobre as águas? Você vai dizer: não, é impossível. Por quê? Porque o nosso corpo ele é mais pesado do que a água, logo nós iremos afundar. Nós não vamos conseguir andar sobre a água. Isso é a razão, isso é normal, isso é o natural. Naturalmente nós não temos como andar sobre as águas. Mas aí eu continuei pesquisando e fui ver o que é a razão de acordo com a psicologia. E de acordo com a psicologia, razão é, por um lado, a impulsividade
carregada de sentimentos, ou seja, são as emoções. E por outro, é a ponderação e uma análise das consequências. Olha só o que a psicologia diz, que a razão é a impulsividade carregada de sentimentos. Muitas e muitas vezes nós tomamos atitudes baseadas nos nossos sentimentos. É de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que nós estamos naquele momento ali vivendo. Olha, eu estou muito triste. Olha, e se eu estou triste, a razão diz que eu tenho que me isolar, a razão diz que eu tenho que chorar, a razão diz que eu não tenho que estar com mais ninguém. Por quê? Porque eu estou triste. E no momento de tristeza, eu quero ficar sozinho. Outras vezes nós estamos com raiva. E a razão diz que quando nós estamos com raiva, nós não temos que tolerar ninguém. Ó, chegue para lá porque eu estou com muita raiva. E quando eu estou com raiva, eu tomo atitudes que não meçam as consequências. Eu conheço histórias de pessoas que já cometeram crimes motivados pela razão. E aí depois, ou pela raiva. E aí depois diz assim, olha, eu nem mesmo sabia o que estava fazendo. Eu fui tomado por um impulso naquele momento e por isso eu fiz isso. Eu fui tomado pela raiva naquele momento, por isso eu matei. Eu fui tomado pela raiva naquele momento, por isso eu agredi. Então a psicologia diz que a razão é uma impulsividade carregada de sentimentos, ou seja, carregada de emoções. Mas por outro lado também diz que a razão é a ponderação e uma análise das consequências. Ou seja, é aquele momento quando você diz assim, rapaz, espera aí, se eu agir assim, a consequência que virá sobre mim pode ser esta. Por exemplo, olha, eu sou casado há 27 anos. E nesses 27 anos de casado, eu já tive muitos problemas. Já tive muitas discussões com a minha esposa. Nós já tivemos muitas dificuldades. No entanto, nós nunca partimos para as vias de fato. Nunca houve agressão física entre eu e ela. Por quê? Porque a razão diz que, se por um acaso eu der um tapa na minha esposa, eu corro sério risco de receber do prato que tem dentro de casa até a geladeira sobre mim. Por quê? Porque a minha ação provocou nela uma reação. Então eu tenho que pensar nisso. Outra coisa também, a razão me diz que se eu agredir a minha esposa, a Lei Maria da Penha, certo? Vai me enquadrar e eu posso ser preso. Então por isso algumas pessoas não fazem determinado tipo de coisa. Graças a Deus nós nunca precisamos ponderar esse tipo de situação, mas são ponderações que nós precisamos fazer. A razão diz que é uma ponderação e uma análise das possíveis consequências. Pedro, o apóstolo, ele era um homem muito experiente. Ele era um pescador, e como pescador ele estava acostumado a ir para alto mar e pescar. E às vezes que ele foi para o alto mar, ele enfrentou muitas tempestades, ele enfrentou muitas ondas altas. No entanto, naquele momento ali, Pedro estava vivendo algo diferente. Olha só, ele estava vivendo algo diferente. Por quê? Porque além da tempestade que estava cometendo a ele, ainda tinha um outro problema, algo chamado medo do sobrenatural. Por quê? Um fantasma estava vindo em direção a eles. Era de madrugada, estava tudo escuro. Hoje, você está no meio aqui da Bahia de Todos os Santos, você olha aqui para Salvador, você vê tudo claro. Por quê? Porque nós temos a energia elétrica. Eu costumo dizer, quando eu vou assim no interior às vezes, eu fico apaixonado quando eu olho para o céu e eu consigo visualizar as estrelas. Por quê? Porque a energia elétrica não chegou ainda em alguns interiores com a mesma força que tem aqui na capital. Aqui na capital você olha para o céu, você não consegue ver uma estrela.
Por quê? Por causa dessa iluminação artificial. Naquela época não existia. Então eles estavam no meio do mar e estava tudo escuro. Então, além da tempestade, ainda tinha o medo do fantasma que estava vindo em direção a eles. E eles ali começaram a gritar. Apesar de ser um homem muito experiente, apesar de ser um homem que conhecia o mar, apesar de ser um homem que sabia remar muito bem, naquele momento Pedro estava com medo. Por quê? Primeiro, porque o barco ia afundar, e segundo, porque tinha um fantasma vindo em direção a ele. E aí ele pergunta: em meio a uma situação como essa, que tipo de sentimento você vai ter? Que tipo de atitude você vai ter? Pedro, naquele momento, ele teve uma atitude que o colocou assim como um homem de grande fé. Olha só, quando queremos definir, um homem de grande fé, e aí a gente precisa definir primeiro o que é fé. O que é fé? Eu fui buscar no dicionário também. O problema é que quando você busca no dicionário, você não encontra uma palavra que de fato possa definir o que é fé. E aí quando a gente fala, gente, o que é fé? A primeira coisa que vem à nossa mente é Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não pode ser visto. Essa é a melhor definição que você vai encontrar de fé, sobre fé na Bíblia. E é interessante que quando você busca no dicionário a palavra fé, você encontra esse versículo. Você encontra alguns autores que dizem que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não pode ver. E aí tem a fé de acordo com as religiões, tem a fé de acordo com os egípcios, tem a fé de acordo com os gregos, tem a fé de acordo com os judeus. Todos eles têm uma palavra para definir fé, mas eles não conseguem dar uma definição clara do que é fé. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, Marcos 11, 23, ele diz assim, o bispo até usou esse versículo no domingo agora, quando ele falou sobre vai e profetiza, sobre você de fato profetizar aquilo que você tem determinado diante de Deus. 11, 23 diz assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha só, se alguém disser a este monte, como o bispo disse, a cidade de Jerusalém é cercada por montes, por diversos montes. Jesus não disse se disser a estes montes, ele disse se disser a este monte. Se você disser a sua dificuldade, se você disser a sua luta, passa e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração. Essa é outra definição de fé. Fé é você não duvidar de alguma coisa. Ora, isso fica muito vago. E aí eu gosto muito de dizer, e aí essa é uma definição minha, algumas pessoas evidentemente não concordam, mas é algo que eu defino como sendo fé. Fé é loucura. Como assim? Ora, fé é loucura. Fé é ser maluco. Por quê? Porque quando você acredita em uma coisa que você não vê, as pessoas lhe chamam de quê? Maluco. Quando você acredita em alguma coisa que você não pode tocar, as pessoas lhe chamam de quê? Maluco. Mas aí eu lhe pergunto, você pode tocar em Deus? Você pode ver Deus? Não. Mas você crê que Ele existe. Logo você é maluco. Por quê? Porque a fé te leva a acreditar em coisas impossíveis, em coisas inatingíveis. Há muito tempo atrás eu vi um vídeo na internet
Um cidadão entrou na barbearia para cortar o cabelo e ele percebeu que o rapaz que entrou, ele era um pastor evangélico, ele estava com a Bíblia na mão. E enquanto o cabeleireiro estava cortando o cabelo dele, ele estava lendo a Bíblia. E aí o cabeleireiro disse para ele: rapaz, eu não acredito que Deus exista. E o pastor perguntou a ele: mas você não acredita que Deus existe? Por quê? Porque se Deus existisse, não existiria tanta maldade no mundo. Se Deus existisse, verdadeiramente não existiria tanta criança passando fome. Se Deus existisse, não existiria tanta doença. Se Deus existisse, não existiriam tantas guerras desnecessárias no mundo. E o pastor, sem querer discutir, ficou quieto, ficou na dele, terminou de cortar o cabelo, agradeceu, pagou, agradeceu e saiu. Quando ele ia saindo na porta da barbearia, encontrou um hippie, certo? O homem com o cabelo imenso, a barba grandona também, por fazer. Ele pegou o hippie pela mão e fez: vem aqui comigo. E entraram na barbearia. E ele chegou para o barbeiro, para o cabeleireiro, e disse: olha, eu não acredito que existam cabeleireiros. Aí o cabeleireiro disse: não, peraí, como é que pode? Eu estou aqui na sua frente, eu acabei de cortar seu cabelo, como é que você pode dizer que eu não existo? Ele disse: se existissem cabeleireiros, este homem não estaria nesse estado, com esse cabelo enorme e com essa barba sem fazer. Aí fez: não, meu irmão, não é assim não. Os cabeleireiros existem. Ele é que não veio me procurar. E aí o pastor disse a ele: da mesma forma, Deus existe. A humanidade é que não quer procurar a Deus. A humanidade é que insiste em não buscar ao Senhor. E a Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o homem de fato se coloca na disposição para buscar a Deus, ele vai encontrar a Deus. Por quê? Porque ele não é movido pela razão, ele é movido pela fé, ele é movido pela crença de que Deus está ali naquele momento, de que Deus está ali perto dele, e de que Deus quer falar com ele, e de que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Deus é aquele que pode de fato acalmar a tempestade das nossas vidas. Mas continuando aqui, no dicionário não existe um significado real para a palavra fé. Então, como podemos definir fé? Eu defino fé, Jerônimo, eu defino fé como loucura. Loucura é você dar um passo em direção ao desconhecido. No momento da dificuldade, Pedro deu o melhor ou o maior significado à fé. Foi no momento da luta, foi no momento do desespero, que Pedro mostrou o que é que pode ser fé. Ele acreditou que se o Senhor dissesse a ele: venha, ele poderia andar sobre as águas. Imagine só, na hora que Pedro viu o Senhor Jesus vindo em direção a ele, e que Jesus disse: ei, calma, não tenham medo não, sou eu. Pedro disse: olha, se de fato é o Senhor, se de fato és tu, manda que eu vá te encontrar. Naquele momento Pedro estava dizendo assim: olha, se o Senhor realmente é o meu Senhor, se o Senhor disser que eu posso andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas no meio de toda essa tempestade. Se o Senhor disser, eu vou. E o Senhor disse a Pedro: então venha. Você quer vir, Pedro? Venha. Venha. Naquele momento, a fé de Pedro se agigantou, irmãos. Naquele momento, a fé de Pedro se tornou gigante, se tornou tão grande que até o próprio Pedro não se reconheceu. Ele simplesmente olhou para o Senhor, e ele olhou nos olhos do Senhor, e ele começou a caminhar em direção ao Senhor. Ele desceu do barco, que significava segurança, embora pouca, mas significava segurança, porque ele sabia que quando ele estivesse dentro do barco, junto com os amigos dele, eles estariam ali remando,
Eles estariam lutando juntos para conseguir chegar ao outro lado. Mas no momento que ele descesse do barco, a segurança que ele tinha no barco iria acabar. Ele estaria agora em cima das águas, com os ventos soprando, com as ondas subindo e quebrando perto dele. Mas ainda assim, Pedro olhou para o Senhor. E Pedro ele começou a caminhar em direção ao Senhor. Pedro deu o primeiro passo. Pedro deu o segundo passo. Pedro deu o terceiro passo. Por quê? Porque ele estava com os olhos fitos no Senhor. Ele estava olhando para aquele que de fato podia fazer com que ele caminhasse em meio a toda e qualquer dificuldade. Em meio às lutas diárias, precisamos dar verdadeiros passos de fé, queridos. Dificuldade todos nós vamos ter. Eu costumo dizer o seguinte: eu nunca gostei do evangelho fofinho. Eu nunca gostei do evangelho do pare de sofrer. Eu nunca gostei do evangelho de que você não vai ter lutas. Este evangelho não existe. Este evangelho não é verdadeiro. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus ele diz: ora, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter muitas aflições. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. Não foi um homem qualquer. Não foi um homem qualquer, não. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. Vocês terão aflições. Vocês passarão por lutas. Vocês passarão por dificuldades. Vocês terão que enfrentar verdadeiros maremotos na vida de vocês. E é nesse momento que nós precisamos dar verdadeiros passos de fé em meio às nossas dificuldades, crendo que se o Senhor ele mandou que nós caminhássemos, certamente nós iríamos vencer. Se o Senhor disse venha, pode ir com fé, porque Ele pode fazer. Contam, e eu não atesto isso como verdadeiro, mas é algo muito interessante, que certa vez um alpinista, ele, depois de escalar uma montanha muito alta, ele despencou a montanha abaixo, e ele ficou preso pela corda. Só que era de noite, estava tudo escuro, o vento gelado passava sobre ele, e ele com muito medo de cair, porque ele sabia que abaixo dele poderia ter um precipício. A única coisa que ele precisava fazer era cortar a corda, para saber se o que tinha abaixo dele era um precipício ou se já era terra firme. Conta a história que quando amanheceu, o socorro chegou para tentar resgatá-lo. Ele estava morto, congelado, a 1 metro do chão. Se aquele homem tivesse crido que Deus poderia salvá-lo, se aquele homem tivesse ouvido a voz do Senhor, e o Senhor dissesse para ele: olha, corte a corda, e ele de fato cortasse a corda, ele estaria salvo. Há quem diga que o Senhor falou com ele, que ele cortasse a corda, mas eu não gosto muito de citar isso não, porque eu acho um pouco difícil alguém dizer isso uma vez que o homem morreu. Mas ele estava morto, a 1 palmo, a 1 metro do chão. Muitas vezes, queridos, a única coisa que eu e você precisamos fazer é dar um passo à frente, é dar um passo para que o Senhor verdadeiramente nos dê a vitória. Muitas vezes você está ali buscando a Deus, você está pedindo a Deus que Ele resolva o problema da sua casa, que Ele resolva o problema da sua família. Você está pedindo a Deus que Ele salve os seus familiares, que Ele salve o seu filho, que Ele salve a sua esposa, que Ele salve o seu marido. E você está ali clamando ao Senhor, e pedindo, e chorando, jejuando. E chega um momento em que você desiste. Você desiste. Você parou de orar. Você parou de jejuar. Você parou de buscar a Deus por aquilo que você estava pedindo. E de repente, você só precisava dar mais um passo para que a bênção te alcançasse. A fé, meu querido, nos leva a fazer coisas impossíveis.
A fé nos leva a fazer coisas que nós muitas vezes não compreendemos. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve viver por aquilo que a gente vê, e sim por aquilo que nós cremos. Pedro era um homem experiente e sabia que ninguém podia andar sobre o mar, ainda mais com ondas tão grandes e o vento tão forte a soprar sobre ele. Nós sabemos, queridos, que existem lutas que nós não temos como vencer. A gente olha assim e vê que o exército que está vindo contra nós é muito maior do que nós mesmos. Quando os espias, os 12 espias, foram mandados ali para espiar a terra, Josué e Caleb estavam no meio daqueles 12 homens. Então Josué e Caleb fazia parte daquela equipe. E a Bíblia nos diz que aqueles homens, ao olharem para a terra, viu que a terra era muito boa, que a terra tinha frutos imensos. Para você ter ideia, para carregar um cacho de uva, foram necessários 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas eles também viram que naquela terra tinham gigantes, tinham homens muito grandes, e que quando olhava para eles, os via como formiga, e eles também se viram como formigas diante daqueles homens. Eles sabiam que eles não tinham como vencer aquela guerra. Josué e Caleb, no entanto, tiveram uma atitude de fé e disseram: olha, se o Senhor quiser, o Senhor vai nos dar esta terra, o Senhor vai nos levar a vencer esses gigantes, e esses gigantes não vão poder nos parar. Nós precisamos ter atitude de fé, queridos. Nós precisamos crer que é o Senhor quem nos dará a vitória. Davi, quando ele foi lutar com o gigante Golias, ele não conseguiu usar a armadura de Saul, porque a armadura de Saul era maior do que ele. A armadura de Saul era o que ele tinha que usar, porque aquela armadura de alguma forma iria dar a ele um mínimo de segurança, iria dar a ele um mínimo de proteção. Apesar de que uma lança que era mais pesada do que uma agulha de tecelão, ou seja, devia pesar aí em torno de 7 a 8 quilos ou mais, eu não sei, lançado sobre o peito de uma criança, iria matá-lo instantaneamente, e armadura nenhuma poderia deter. Mas a razão dizia que Davi tinha que usar a armadura. Mas Davi disse: olha, você vem contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Nós precisamos crer. A nossa fé precisa nos levar a ter atitudes que verdadeiramente nos conduza à vitória todos os dias. A razão, enquanto Pedro caminhava ali sobre a água, a razão deu um grito no ouvido de Pedro. Pedro, ele começou a caminhar, e ele olhava para o Senhor Jesus, e ele caminhava, e ele deu os 3 passos que eram necessários para estar perto do Senhor. Mas aí a razão gritou no ouvido de Pedro: o que você está fazendo é loucura, ninguém pode andar sobre o mar. Pedro, presta atenção no que você está fazendo, Pedro. Quantas vezes as pessoas chegam para você e dizem: minha irmã, meu irmão, presta atenção, isso é maluquice, você não está vendo que isso aí é impossível? Você não está vendo que isso não tem como se concretizar na sua vida? Isso muitas vezes, meu querido, é a razão dizendo para você: o que você está fazendo é loucura. E no momento que Pedro ouviu aquela voz, no momento que Pedro ouviu a razão, e Pedro olhou e viu uma onda de quase 2 metros quebrada junto dele. Pedro olhou e sentiu o vento com força passar por ele. Ele olhou para trás e viu o barquinho já distante dele, porque uma vez que ele caminhou em direção ao Senhor e os colegas dele continuavam remando, tentando chegar à terra firme, o barco devia ter se afastado. E Pedro disse: já não tenho mais a segurança do barco, o Senhor Jesus é bem ali, mas aquilo ali pode ser um fantasma, as ondas estão quebrando junto de mim, o vento está soprando, a razão diz que eu não posso fazer isso. E no mesmo instante, Pedro começou a afundar. A razão funcionou na vida de Pedro
como se fosse uma âncora, que começou a puxá-lo para baixo. Assim também somos nós, queridos, quando deixamos de agir pela fé e passamos a agir pela razão, quando deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para aquilo que é natural, para aquilo que é normal. Ora, quando eu deixo de olhar para o Senhor e olho para o que é normal, isso vai me puxar para baixo, isso vai diminuir a minha fé. Eu já não vou mais conseguir ver os olhos do Senhor que me garante a vitória. Por quê? Porque a razão está me puxando para baixo. Na hora que Pedro ouviu aquela voz no seu íntimo, na hora que Pedro ouviu aquela voz no seu coração, que dizia para ele: o que você está fazendo é loucura, ninguém pode andar sobre o mar, Pedro começou a afundar. Nós também vamos afundar, se deixarmos de olhar para o Senhor e ficarmos olhando para as coisas naturais, ficarmos olhando para as nossas dificuldades, ficarmos olhando para as nossas lutas de cada dia. Tem um corinho muito antigo que diz: a luta vem e passa, não desanime não. A luta vai passar, meu querido. A luta é normal. A luta é normal para te fortalecer no Senhor. É através da luta que você vai poder dar passos de fé. Crente que não passa por luta, alguma coisa de errado tem. Agora sim, você não precisa passar por luta e ficar o tempo todo focando apenas na luta, porque foi isso que Pedro fez. Pedro viu a dificuldade e ao invés de olhar para o Senhor, Pedro olhou para a dificuldade. Ao invés de olhar para Jesus, Pedro olhou para o tamanho das ondas. Ao invés de olhar para Jesus, Pedro olhou para a força dos ventos. Ao invés de olhar para Jesus, Pedro olhou que o barco que ele estava, que dava a ele alguma segurança, já estava muito distante, de modo que se ele afundasse ali naquele momento, mesmo nadando, talvez ele não alcançasse o barco, até mesmo porque Pedro já era um homem velho. Pedro já era um homem velho. Ele estava acostumado a nadar, estava acostumado com a tempestade, estava, mas ele agora estava muito distante do barco. Pedro afundou, a razão o puxou para baixo, e as ondas o deixaram em pânico. Ele já não estava mais olhando para Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus. Ora, para quem é que você está olhando? Para quem é que você está olhando nesse momento? Você está olhando para o Covid-19, que tem dizimado milhares de pessoas ao redor do mundo? Você tem olhado para a recessão econômica, que tem fechado empresas em todos os lugares? Você está olhando para o desemprego, que atingiu milhares de pessoas no Brasil e no mundo? Para quem é que você está olhando? Não estou pregando aqui que não devemos tomar os devidos cuidados com essa tal dessa Covid-19. Temos que tomar todos os cuidados. Temos que usar máscara, temos que higienizar nossas mãos, temos que manter o distanciamento social. Mas, além de tudo isso, o nosso olhar precisa estar fixo no Senhor, porque é Ele que é o autor, ou seja, a nossa fé começa e também termina em Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós mantemos o nosso olhar fixo nele, a nossa fé só tende a crescer. Por quê? Porque cada vez que você vence uma dificuldade, cada vez que você vence uma luta, você percebe que o Senhor, Ele está contigo, e Ele vai te levar a vencer lutas cada vez maiores. Ele vai te levar a vencer ondas cada vez maiores. Não perca a sua fé. Não deixe que a razão domine a sua vida.
Não deixe que a razão funcione como âncora para te puxar para baixo, para te afastar do Senhor. Quando desviamos os nossos olhos daquele que pode caminhar conosco em meio às tempestades, somos engolidos pela razão e naufragamos na fé. Quando nós tiramos os nossos olhos daquele que pode caminhar conosco. Interessante que quando eu estava fazendo o rascunho desse texto, eu coloquei do único que pode. Jesus não é o único que pode andar sobre as águas. Jesus não é o único que pode andar em meio às dificuldades. Nós também podemos, se mantivermos o nosso olhar fixo no Senhor, se mantivermos a nossa fé firmada em Cristo, se mantivermos a nossa fé firmada naquilo que o Senhor disse, se crermos que o fato dele ter dito venha é suficiente para nos conduzir, nós vamos passar pelas dificuldades. Então, quando desviamos os nossos olhos daquele que pode caminhar conosco, o Senhor, Ele caminha conosco em meio à dificuldade. Ele não deixou Pedro caminhar sozinho, Ele caminhou com Pedro em meio à dificuldade. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7: andamos por fé e não por vista. Ou seja, não é pela razão que nós andamos por aquilo que o Senhor diz, é pela fé, queridos. A fé, ela sempre vai nos levar a ver as dificuldades, o tamanho das ondas, a força dos ventos e a debilidade humana. A fé vai nos permitir ver tudo isso, mas a fé não vai permitir que nós foquemos nessas coisas, que nós nos deixemos vencer por essas coisas. A fé nos fará descer da segurança do barco e caminhar em meio às dificuldades, apenas porque o Senhor disse: venha. Quando as ondas se levantarem e a razão disser que você não vai conseguir, faça como Pedro, grite bem alto: Senhor, salva-me, pois o Senhor está no mesmo lugar quando, com o coração cheio de fé, você disse: se és tu, manda que eu vá te encontrar. Não deixe a razão dominar a sua vida, não. Você que está nos ouvindo por esta live, não permita que a razão domine a sua vida, não. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei pelo que você está passando, mas o Senhor diz para você assim: olha, apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, eu te digo: venha, que eu te darei a vitória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tá? Não deixe, queridos, jamais que a razão frustre os planos de Deus na sua vida. Não deixe que as lutas te impeçam de caminhar. Não deixe que as dificuldades te impeçam de prosseguir, porque o Senhor, Ele está contigo e Ele quer te dar a vitória. Mas para isso você precisa ser maluco, você precisa dar passos
e a razão não pode nos parar. Queria mandar um abraço muito especial para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento pela live. Temos um número muito grande de pessoas. Eu não vou me atrever a citar o nome de todo mundo, porque é muita gente mesmo. Mas que Deus te abençoe, que o Senhor te faça prosperar. E assim, olha, não esqueça de compartilhar esta live. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas. De repente você tem o seu vizinho aí que está passando por uma luta muito grande, que está passando por uma luta muito ferrenha, e até mesmo já pensou em desistir. Mas o Senhor não quer que ele desista, não. O Senhor quer que ele se levante. Então compartilhe com seus vizinhos, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos, Deus amado, neste momento, Deus amado. Pai Santo, estamos aqui diante do Senhor nesse instante, meu Senhor, para te pedir em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé. Fortalece a nossa fé a cada dia, meu Senhor. Não permita, Deus amado, não permita que os meus irmãos, Deus amado, desviemos o nosso olhar do Senhor, mas que possamos manter o nosso olhar firme, possamos manter o nosso olhar fixo naquele que verdadeiramente pode nos conduzir de vitória em vitória todos os dias. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa os teus filhos que acompanharam, Pai Santo, esta live, abençoa os teus filhos que acompanharam a live, meu Senhor amado, que eles também sejam alcançados, por esta palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que eles verdadeiramente, meu Pai, sejam tocados pela fé, que eles possam dar verdadeiros passos de fé, meu Deus, e que a razão jamais possa detê-los, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só para lembrar, domingo nós teremos reunião pela manhã, às 9 horas da manhã, e teremos também reunião às 18 horas. E queria também te convidar a você estar ouvindo a nossa rádio, Realbot Web Rádio. É muito simples, basta você colocar lá, ó, www.realbotwebradio.com, não tem br.com. Abriu, você pode baixar o aplicativo, ou se você não quiser baixar o aplicativo, é só você abrir, lá em cima tem uma setazinha azul, você clica ali e você vai ouvir o programa. De segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, o programa com o Bispo de Paula, um programa muito gostoso, e toda quarta e sexta-feira, das 16 às 17 horas, tem o programa Cá Entre Nós, o diálogo perfeito entre as mulheres. Presbítera Eunice, presbítera Eliana apresenta esse programa. Eu sou homem, viu? Mas eu confesso que eu sempre ouço. Eu sou ouvinte cativo. Sábado às 18 horas, reunião. Programa Aprendendo a Ser. Ah, sim. Ó, sábado às 18 horas tem um programa dos casais. Aprendendo a Ser Um, pastor Miller Carvalho e a pastora Raquel. Não percam. Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite.